Ao vivo com o Silmar César Miller, nesta sexta-feira, entrando um pouquinho mais tarde hoje, porque estava lá com seus afazeres atarefados. Olá, Silmar, bom dia. Os nossos amigos do Terra Viva. De novo, porque atrasaram a abertura do áudio aí, só saiu Amigos do Terra Viva. Então, bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Mais uma vez, bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Depois nós vamos falar, você me explica tudo que a Haddad falou ali, que eu não entendi nada. Como eu estou cantor hoje, com muitas músicas, eu vou cantar aquela do Francis Raime. Você vai falar para mim, trocando em miúdos, pode... Entendeu? Depois. Primeiro eu quero as commodities agrícolas. Bom, também começou pelo mercado financeiro, que recebeu bem essa proposta de nova política fiscal do governo, chamada arcabouço fiscal, esse nome feio, que criaram uma coisa simples, que é fechar as contas no fim do mês. Dólar caindo novamente, já caiu ontem, cai de novo, isso é um bom sinal de que o mercado está recebendo bem essa nova política, ou proposta de política. Dólar agora, mercado de câmbio, menos 0,5%, queda para R$ 5,07. E o mercado de ações, bom, subiu ontem, também recebeu bem essa novidade, hoje está tendo um desconto, o pessoal aproveita para vender um pouquinho, então o mercado de ações com queda nesse momento. Índice Bovespa menos 0,4%. Mercados de commodities, bom, destaque para o petróleo, que continua subindo, subiu ontem, segue subindo hoje. Preocupação com o gasoduto lá no Iraque, que está com problemas, e isso está afetando especialmente o mercado de gás natural, está subindo quase 4% agora nas bolsas internacionais, particularmente na Bolsa de Nova York, e acaba por respingo também afetando o petróleo, aqui o petróleo também com alta, novamente já subiu ontem, está subindo 0,8%, então está quase voltando aos $80, está vindo 79,30 alguns minutos atrás, tanto aí petróleo voltando das caras. Mercado de commodities agrícolas, bom, mercado de grãos na expectativa da divulgação hoje à tarde, daquele esperado relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre intenções de plantio dos produtores americanos. Sai hoje, saber o que o produtor americano vai fazer na próxima safra, que está começando agora em abril, se vai plantar mais soja, mais milho, mais trigo, mais arroz, mais algodão, etc. E a expectativa do mercado é aumento de área, tanto de milho quanto de soja. O pessoal está gostando dos preços por lá e está a fim de investir. E isso está afetando os preços. A soja ontem caiu um pouco em função dessa perspectiva, hoje até está dando uma recuperada, mas o mercado, na verdade, está oscilando pouco. O mercado de grãos, geralmente, está na expectativa da divulgação desse levantamento muito importante que saiu hoje à tarde, e os produtores brasileiros também estão de olho nisso, porque isso mexe com o preço e mexe também com a produção do nosso principal concorrente, que são os Estados Unidos. Então, repetindo, soja subindo um pouquinho agora, 0,4%, o milho está na espera aqui, está no 0 a 0, sem mudança nenhuma, trigo caindo um pouco, 0,7%, algodão na Bolsa de Nova York também cai um pouco, 0,3%. Café arábica segue bastante pressionado na Bolsa de Nova York, está caindo agora 1,1%. Açúcar também. Açúcar já começa a refletir a chegada da safra nova no Brasil, começa agora em abril, a moagem de cana de safra nova, safra boa, por sinal, tendência de aumento de produção. Então, o açúcar começa agora a ceder um pouco, está caindo agora há pouco 0,5%. Boi gordo no mercado futuro da B3 também cai um pouquinho, 0,1%, depois uma pequena alta no dia de ontem. O mercado está praticamente se estabilizando depois da absorção da novidade, que é a volta da China ao mercado ao longo dos próximos dias. É isso aí, Tavinho. Bom, vamos lá ao arcabouço, então. Aliás, a palavra não era usada há muito tempo, né? E como virou o título do programa do governo, teve gente aí preocupada em traduzir, em procurar sentido. Arcabouço, gente, arcabouço é um esqueleto completo, entendeu? É o nosso esqueleto, o esqueleto de um animal. Então, você usa o termo arcabouço para um plano de montagem de uma estrutura que depois vai precisar ser preenchida com carne. O arcabouço você faz o alicerce, vamos dizer assim. Depois você faz o alicerce, depois você tem, o prédio tem as paredes, aí depois você tem que preencher, botar janela, porta e tal. Então, agora, o mercado gostou, como você disse, reagiu bem, agora é botar em prática. E isso é viável? Qual é a projeção para isso? Porque o próprio ministro Haddad ele disse, em determinado momento, que as regras são rígidas para controlar, mas também não podem ser tão rígidas, porque os movimentos sociais, às vezes, têm necessidades que você tem que abrir exceção e etc. E tal. Bom, agora é com você.
Bom, em primeiro lugar, eu não sou especialista em contas públicas, mas o que deu para depender desse arcabouço aí até agora, alguns pontos principais, as intenções são ótimas, né? Ou seja, as metas são muito interessantes, tanto que o mercado recebeu bem esse equilíbrio da proposta do governo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, ou seja, ficou no meio termo, digamos assim. Não agrada muito a ala mais radical do partido principal do governo, que é o PT, mas, por outro lado, também não foge muito à responsabilidade fiscal que todos nós precisamos e que é a responsabilidade de qualquer governo. Selecionei alguns pontos aqui que me chamaram a atenção, que é a busca, em primeiro lugar, de um déficit zero já em 2024, ou seja, no ano que vem. É uma proposta ousada, né? Nós estamos com um buraco forte aqui no orçamento da Receita Pública, Receita e Despesa, previsão de zerar esse déficit já no ano que vem, segundo ano de governo. E depois procurar um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB, que é bastante dinheiro, já em 2026, que é o último ano do governo. Então, essa é a escala prevista aqui como objetivo, né, como meta. Se prevê aqui um limite para gastos públicos, isso é uma proposta interessante, tem que ter um certo teto isso aí. Tem uma trava também, em caso de descumprimento da meta, ou seja, está ultrapassando a meta, dá uma travada. Não para aí, não sobe, não pode gastar mais do que esse percentual. E também cria, claro, e não podia deixar de fora, um espaço para receitas extras. Ou seja, se gastou menos do que estava previsto, sobra para investir, que é que todo governo gosta de ter, né, com aquele dinheiro na mão para poder investir e fazer propaganda do seu governo, construir uma ponte aqui, outra colar. Tudo isso faz parte de qualquer governo. Então, aí, com esse espaço, se sobrar, se cria receitas extras, além das já previstas no próprio orçamento, para investir em obras ou em qualquer outro objetivo do governo. Agora, repito, essas são metas, né, também. Meios é outra história, para chegar até lá, tem que ver. Tem que combinar com os russos, como dizia o Garrincha para o Feola, né, lá naquela Copa de 1958, para ver, para dar tudo certo, né, para chegar lá nessa meta e a meta ser cumprida, como diz a Dilma, né, tem que cumprir a meta. Enfim, há boas intenções, a proposta é interessante, e resta saber agora como vai ser a sua execução. Isso só o tempo vai dizer, tá vendo? Não é muito fácil a execução disso aí, a gente sabe, o Brasil é um país bastante complicado, e sem contar que tem toda a tramitação ainda pela frente. Isso recém agora vai para o Congresso vai debulhar, a oposição é forte no Congresso, muita gente vai mexer nessa proposta e não se sabe o que vai sair dali, que tipo de esqueleto vai sair desse armário. Essa é a grande pergunta, é o grande ponto de interrogação daqui para frente. Que tipo de arcabouço, Silmar? A palavra agora é arcabouço. Eu espero que não sejam os nossos bolsos que vão arcar com isso. A palavra em si dá uma arcabouço. Mas, de qualquer forma, eu acho que a ideia é boa. Levando assim para a economia doméstica, é mais ou menos o que a gente faz quando a gente faz um planejamento de vida aí para 1 ano, 2 anos, ou para mais tempo até, que é como a gente tem que andar. Mas a gente tem, como você mesmo disse, o ministro Haddad disse, a gente tem as exceções. De repente acontece um negócio que não estava previsto e aí precisa dar um jeito. Mas eu acho que a ideia é boa. Eu não sei, o ministro do Bolsonaro tinha um arcabouço assim? Eu acho que não. Ele tinha algumas metas, não tinha? Mas nesse sentido, eu acho que não, né? E uma outra coisa, isso põe... o brasileiro tem memória curta, né? Mas a gente tem a mania de não esquecer de certas coisas. Eu me lembro de algumas palavras ditas durante a campanha eleitoral. Vamos gastar tudo, vamos gastar quanto dinheiro tiver que gastar, porque não tem que ter dó do dinheiro, o dinheiro é para estourar a meta mesmo. Isso aí põe um ponto final nessa conversa. Então, acho que um ponto importante dessa proposta é que desamarra um pouco o orçamento, né? Que era muito amarrado anteriormente, um certo piso para investir, por exemplo, em saúde, educação. Se não usava, não tinha como aproveitar, né? Então, tem um pouco mais de flexibilidade. Me parece bem mais inteligente do que a proposta orçamentária ou o esqueleto, o arcabouço orçamentário dos últimos governos. Então, essa flexibilidade ajuda. Agora, tem que cuidar para não ultrapassar demais, né? Os limites que são autofixados pela própria política fiscal anunciada ontem, para não virar uma esculhambação novamente. A gente sabe que isso sempre pode acontecer, né? Tudo estoura a meta e aí vira toda uma correria para tentar
voltar para trás e aí já é tarde. Você lembra antigamente, quando botaram aquela regra de limite de gastos para governantes, né? Era uma festa, né? Todo mundo gastava o que queria, estourava orçamento, estourava tudo. Na verdade, é uma evolução daquele conceito que é o que todo mundo deve ter na vida. Bom, o esqueleto está aí. Agora vamos encher de carne, hein? Para virar um corpo humano. Ok? Agora tem toda a barganha do Congresso, não vai ser fácil, né? Ah, sim, porque. Ah, não, isso aqui não, mas isso vai atrapalhar a minha campanha eleitoral. Não, isso aqui não, eu preciso fazer uma ponte lá que eu prometi na minha campanha. Agora vai começar. Bom, vamos lá. Toma lá da cá, né? A gente torce para dar certo, né? É isso, né? Que é o caminho. Bom final de semana, hein? Domingo, meu Verdão começa a disputar aí a final do Campeonato Paulista. É o primeiro jogo no domingo contra o Água Santa. O seu Grêmio continua lá bem e vocês, gremistas, devem estar muito felizes porque o Internacional, sim, ladeira abaixo. Sumiu. Tchau, bom fim de semana. Seu ano do Grêmio. Bom fim de semana. Até segunda. Até segunda.